A história dos Hebreus. Flávio Joséfo. Leitura inicial. De Abraão à queda de Jerusalém. Primeira parte: Antiguidades judaicas. Apresentação. Flávio Joséfo foi um escritor e historiador judeu que viveu entre 37 e 103 de.C. Seu pai era sacerdote e sua mãe descendia da casa real asmoneana. Portanto, Joséfo era de sangue real. Ele foi muito bem instruído nas culturas judaica e grega. Falava perfeitamente o latim, o idioma do Império Romano, e também o grego. Logo cedo demonstrou intenso zelo religioso, filiando-se ao grupo religioso dos fariseus. Durante toda a sua vida, a sua terra e o seu povo estiveram sob o domínio romano. Em 66 d.C., irrompeu uma revolta dos judeus contra os romanos. E Joséfo foi enviado para dirigir as operações contra os dominadores na turbulenta Galileia. Aí ele logrou algumas vitórias, mas logo foi derrotado, rendendo-se ao exército romano. Finda a guerra, foi conduzido a Roma, onde lhe conferiram a cidadania romana e também uma pensão do Estado. Época em que lhe foi dado o nome de Flávio, nome romano. Ele viveu em Roma até o fim da sua vida, escrevendo a obra que atravessaria os séculos e chegaria até nós. Depois da Bíblia, é a maior fonte de informações sobre os impérios da antiguidade, o povo judeu e o Império Romano. As obras de Joséfo vêm sendo preservadas e divulgadas pela Igreja Cristã, uma vez que os judeus até hoje consideram Joséfo um oportunista, devido ao seu relacionamento com os romanos. Qualquer estudante da Bíblia encontrará em Flávio Joséfo descrições minuciosas de personagens dos evangelhos e dos Atos dos Apóstolos, tais como Pilatos, os Agripas e os Herodes. A história desses personagens e inúmeros pormenores do mundo greco-romano relatados nesta obra receberam surpreendente confirmação com as recentes descobertas de Qumran e Massada em Israel, as quais conferiram aos relatos de Joséfo uma credibilidade ainda maior. A CEPAD publicou inicialmente a obra completa de Flávio Joséfo em 3 volumes, reunindo-a depois num único livro. Agora apresentamos esta nova edição, também em volume único, porém totalmente revisada e com nova diagramação. Com isso, pretendemos colocar à disposição dos nossos leitores um trabalho com a qualidade editorial exigida por uma obra de tal envergadura. Os editores. A importância da história para se compreender o plano de Deus. Flávio Joséfo é considerado um dos maiores historiadores de todos os tempos. Acha-se ele, devido à sua importância não somente aos judeus, mas também a toda a humanidade, ao lado de Heródoto, Políbio e Estrabão. Embora não fosse profeta e apesar de não contar com a inspiração dos escritores bíblicos, mostra-nos ele claramente
como as profecias do Antigo Testamento cumpriram-se na vida dos filhos de Abraão. O que isto vem demonstrar? Que a história, qual solicita e amável servas dos desígnios divinos, tem como função realçar a intervenção do Todo-Poderoso nos negócios humanos. Vejamos a seguir como podemos definir a história. No dicionário teológico, assim a conceituamos. Abre aspas. A palavra história é de origem grega. Vem de histor, aquele que sabe, que conhece, conhecedor da lei, juiz. Aprofundando-nos um pouco mais em sua etimologia, descobrimos que o vocábulo origina-se da raiz de um termo que significa conhecer, ide. Cientificamente, a história pode ser definida como a narração metódica dos principais fatos ocorridos na vida dos povos, em particular, e na vida da humanidade, em geral. Usada pela primeira vez por Heródoto, em 484 a 425 a.C., tinha a palavra história as seguintes conotações: informação, relatório, exposição. Na mesma obra, discorremos ainda sobre a função da história. David Ben-Gurion lia regularmente a História Universal. Por causa deste seu compromisso com os estudos das antigas civilizações, conforme disse certa vez ao escritor brasileiro Érico Veríssimo, não tinha tempo para outros entretenimentos. Se pudéssemos perguntar ao fundador do Estado de Israel o porquê desta sua preferência, certamente responder-nos-ia com estas palavras de Cícero: ignorar o que aconteceu antes de termos nascido equivale a ser sempre criança. Como um estadista não se deve portar infantilmente, punha-se Ben-Gurion aos pés da história para não reprisar as asneiras passadas. Desgraçadamente, bem poucos foram os governantes que se dedicaram ao exame do pretérito. Eis porque são lamentáveis nossas crônicas e nossas memórias tão cruentas. Que lições de história assimilou Napoleão? Apenas aquelas que contavam as glórias de Alexandre? E Hitler limitou-se a circunscrever-se às efemeridades do Império Romano? Isto é aprender história? Não! É repetir as idiotices de ontem com o nariz enterrado no dia anterior. Sendo didática a função primordial da história, com ela aprendemos a olhar o mundo de forma retrospectiva e perspectiva. Para que o primeiro olhar seja límpido, é mister que comecemos a estudar a história universal pelas Sagradas Escrituras. Afinal, teremos de responder algumas perguntas que, embora simples, não deixam de ser complexas e intricadas àqueles que ignoram os escritores hebreus e cristãos. Eis as perguntas que tanto nos desafiam. Quem criou o universo? Quem foram nossos primeiros pais? Proviemos todos de um mesmo tronco genético? Foi realmente Deus quem nos criou? Das respostas a estas indagações é que se formarão nossas filosofias de vida e de governo. Quanto ao olhar, é desnecessário dizer que ele depende essencialmente do primeiro. Só conseguiremos trafegar com segurança se nossos retrovisores não estiverem quebrados. De outra forma, atropelaremos o futuro por não perceber que o presente é uma entrada de mão dupla e que os semáforos desta vida tão irregular nem sempre funcionam. Quando funcionam,
o verde passa para o vermelho sem nenhuma contemplação. Mas quem aprende com a história sagrada e da história universal, faz-se discípulo, ambas são regidas pelo Altíssimo. Sabe avançar e parar, quando necessário espera, isto é, aprender história, estar com os olhos no futuro, com o espírito no pretérito e com o coração sempre presente. O historicismo, porém, desconhece por completo a ação de Deus na história. Vejamos em primeiro lugar o que vem a ser esta filosofia. O historicismo é a filosofia que ensina a estar em todos os acontecimentos e fatos humanos condicionados pelas circunstâncias históricas. Desta forma, a religião, a moral e o direito nada mais são do que resultado dos vários processos e movimentos da história. Como se vê, este método torna as coisas relativamente perigosas, inclusive a religião e a moral, induzindo o ser humano a deixar de lado os valores absolutos, a fim de se apegar às circunstâncias. Quando a história é fielmente relatada, afigura-se-nos ela como algo além da história. Poderíamos denominá-la sem cometermos qualquer exagero como a história da salvação. Recorramos uma vez mais à obra já citada. A história da salvação é a ação redentiva de Deus no contexto da história, conduzindo amorosa e providencialmente os filhos de Adão a usufruírem do sacrifício vicário de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o personagem central da história da salvação, que compreende 4 momentos distintos: o Antigo Testamento, o Novo Testamento, a história da Igreja de Cristo e a consumação de todas as coisas. Num sentido mais amplo, a história da salvação compreende toda a história universal, pois esta, à semelhança daquela, também é comandada por Deus. Num sentido mais estrito, a história da salvação é o conjunto de fatos que compõem a vida e o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, que culminaram com a sua morte e ressurreição. A obra de Flávio Joséfo é uma leitura obrigatória aos que desejam conhecer a história judaica, principalmente o período que marcou a segunda maior tragédia dos filhos de Abraão, a destruição do templo no ano 70 de nossa era. Nesse relato, observamos claramente como a profecia de Cristo, no que tange à ruína de Jerusalém, cumpriu-se nos mínimos detalhes. Embora Joséfo não fosse cristão, demonstrou de forma indireta estarem os cristãos mais certos em depositar sua confiança em Jesus de Nazaré. Joséfo não se limitou à historiografia, foi um consumado artista da palavra, num estilo vivido, demonstra quão preciosa é a herança espiritual, cultural e emocional dos hebreus. Tanto nas antiguidades judaicas como na Guerra dos Judeus, vai desvendando a conquista da alma israelita. É claro que nas antiguidades judaicas, Joséfo não agiu propriamente como historiador, dando asas à imaginação, coletando o exotismo do folclore judaico e aferrando-se à hermenêutica dos anciãos, narrou a seu modo os fatos que compõem a história do Antigo Testamento. Na Guerra dos Judeus, porém, escreveu o que testemunhara ele ocularmente, pois atuou como um de seus personagens.
De qualquer forma, temos uma obra indispensável aos que se dedicaram à história judaica. É uma leitura obrigatória aos que procuram saber os detalhes da desventura da nação judaica no ano 70 de nossa era. Claudionor Correia de Andrade.